A paz, igreja amada, nós estamos aqui reunidos mais uma vez na presença do Senhor para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Eu já convido os irmãos a dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar, não esquece, dá uma pausa aí, curte, porque isso mostra que os vídeos estão sendo relevantes e as pessoas, o YouTube entende que ele é relevante, então ele sugere para as pessoas esse vídeo e a gente pode alcançar muito mais pessoas, amém? Então curte, compartilha, coloca nos seus grupos do WhatsApp, no Facebook, onde você puder postar, você posta pra gente, tá bom? Para divulgar essa palavra, não somente essa, mas todos os ministros aí que estão ministrando a palavra de Deus, amém? Então pega a sua Bíblia, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração, nós temos trazido tantos textos falando da aplicação, né? De orar, de entrar no quarto, da vida prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a própria oração que Jesus nos ensinou, que está lá em Mateus 6,9. Então já pega a sua Bíblia aí, já abre lá em Mateus 6,9 e vamos fazer uma breve oração. Irmãos, aqui tá muita chuva, não sei de onde você tá assistindo, não sei que horas você tá assistindo, mas eu tô gravando aqui pela manhã e hoje tá um dia muito nublado e uma chuva. Pode ser que você aí do outro lado ouça um barulhinho de chuva, uns trovões, porque aqui tá muita chuva. Amém? Então vamos orar? Papai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua santa e gloriosa presença, para dizer mais uma vez, ó Deus, que tu és bom, que tu és digno, que a tua misericórdia dura para todos sempre, Senhor. Ah, Deus, como é bom estar na tua presença mais uma vez, como é bom ter essa oportunidade, ó Deus, de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, Senhor, comigo, aos teus filhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, descer sobre cada um de nós o espírito de sabedoria, de conhecimento, ó Deus, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais, a fim de te ver, a fim de te ouvir, Senhor. Que o teu nome seja conhecido, Pai, em toda a terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que a minha voz, Senhor, possa chegar, Senhor, mais longe, Pai. Oh Deus, através, Senhor, dessa ministração, Pai, aquela ministração do qual o Senhor colocou no meu coração, para atingir os corações, a vida das pessoas, ó Deus, para te contemplar cada dia mais, Senhor. Quebra os dogmas, Senhor. Quebra, Senhor, toda mentira. Quebra toda ilusão, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha, Senhor, falar aos nossos corações a cada dia, Senhor. Me usa nesta manhã, me usa, Senhor, para a glória e louvor, ó Deus, do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados, então nós estamos aqui reunidos novamente. Então vamos falar um pouquinho sobre a oração, quebrar aí algumas mentiras. E como a gente tem falado tanto disso de vida prática, vida de oração, vamos falar um pouquinho sobre a oração que Jesus ensina, né, aos discípulos, lá em Lucas 11:1, diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou-lhe, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E me chamou tanta atenção esse versículo 1 de Lucas, porque os discípulos, eles estavam ali e eles estavam vendo acontecer tantas maravilhas, tantos milagres, tantas curas, e Jesus sendo usado de maneira tão tremenda em sabedoria, em autoridade pela palavra de Deus. Mas o que chama a atenção dos discípulos é a oração, é a vida de oração que Jesus tinha com o Pai. E aí eles falam, né, Senhor, como se eles dissessem: eu não quero aprender a expulsar demônio, eu não quero aprender a ter essa sabedoria, essa eloquência, essa ousadia que o Senhor tem. Eu não quero aprender a curar, eu não quero aprender a fazer os seus milagres, mas ensina-nos a orar.
Então, a maneira que Jesus fazia ali, essa vida de oração que Jesus fazia, nós sabemos que isso, Jesus orava porque era para nos deixar exemplo, porque Jesus era Deus, o próprio Deus encarnado ali, a gente sabe que ele não precisaria orar, né? Ele mesmo diz isso ali quando ele fala a respeito de Lázaro, né? Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mas é necessário que eu te peça, é necessário que eu fale isso para que a grande multidão veja. Então ele fazendo tudo isso para servir de exemplo para nós, e isso serviu tanto de exemplo para os discípulos que estavam ali ao redor de Jesus, que ele fala, né? Jesus, ensina-nos a orar. E aí nós temos aqui a oração em Mateus 6, ali também fala, continua, mas eu queria frisar em Mateus 6. E ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu o poder, tu é a glória para todo sempre. Amém. E Jesus dá um modelo de oração a se fazer. Porém, no versículo 7, ele diz assim, 6 ainda, tá? 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então ele deixa aqui um ensinamento, ele deixa aqui um princípio. Ele fala que não é para nós estarmos orando sempre a mesma coisa, que não é para nós estarmos como religiosos orando a mesma coisa, porque o relacionamento entre nós e o Senhor é um relacionamento de novidade. Todo dia nós temos algo novo que acontece nas nossas vidas e que nós devemos nos arrepender, que nós devemos compartilhar com o Senhor, que nós devemos nos alegrar. Então não teria como ser uma oração repetida, vãs repetições todos os dias de uma religiosidade de chegar e começar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas não, como se ele mostrasse, usa esses princípios que eu tô te dando. Usa esses princípios. Olha, até aqui eles se dirigiam ao Senhor, eles se dirigiam a Deus como Yahvé, como Elohim, como El Shaddai, Jeová Jireh, quantos nomes, né? Moisés quando falou, mas eu vou em que nome? A quem eu vou me apresentar lá diante de Faraó? E o Senhor falou: você vai lá e você diz que é o eu sou. Diga que eu sou é o meu nome. Então eles conheciam o Senhor apenas por esses nomes. Mas Jesus, quando ele veio trazendo uma nova roupagem, ele diz assim: não, agora vocês vão falar para ele, a primeira coisa que vocês vão falar é Pai, Papai, Pai Nosso. Outra coisa assim que é tremenda, que ele diz: não é meu Pai, nós estamos aqui, não. É o nosso Pai, porque nós somos um representante. Então, quando nós abrimos a nossa boca para orar, quando nós abrimos a nossa boca para profetizar, nós estamos falando no plural. Nós não falamos por nós mesmos, nós falamos por todos. Como nós aqui, toda vez que eu vou me colocar a orar, tem alguém que está orando comigo. Então, Pai, nós estamos aqui. Eu aqui nesse lugar físico, eu tô sozinha, mas eu sei que tem pessoas que estão orando comigo. Quando nos meus horários de oração, eu sei que tem pessoas que estão orando comigo. E eu sei que Deus não é somente o meu Pai, mas que Deus é o nosso Pai. Então ele começa quebrando aí, dizendo: olha, agora não é mais. Você não vai falar o eu sou, você não vai falar mais Yahvé, agora você vai falar Pai. Né? Que no original a gente sabe que ali é Abba, Papai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, diga que ele é santo, santifica o nome de Deus,
Diga que Ele é santo, diga que Ele é poderoso. Venha o teu reino, seja a tua vontade, assim na terra como é no céu. Alinhe a nossa vontade, alinhe a nossa vontade com o teu governo, alinhe a nossa vontade com o teu domínio. Então coloca aí nas suas orações, quando você for orar, coloque esses princípios. Primeiro, chama Ele de Pai Nosso. Chama Ele de Pai Nosso. Dá glória, santifica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele fala, olha, cuida do seu dia de hoje. O amanhã pertence a Deus. A gente não sabe o amanhã, a gente não sabe o que nos aguarda. Mas o hoje nós estamos vivendo. Então, o pão nosso, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje, nós já te louvamos, nós já te agradecemos. Eu acho tão importante a gente poder falar dessas coisas, porque às vezes a gente explana tantas coisas, mas esquece do princípio básico. Então você que tá aí, que tá naquela coisa, mas como orar, como falar, o Senhor Ele deixa bem claro aqui. E quando orares, não seja como os hipócritas, ou seja, como os artistas, como os atores, como aqueles que representam. Seja sincero. Seja sincero, amados, tem coisas que a gente não pode falar tudo, a gente não pode falar tudo para os nossos irmãos. Mas diante do Senhor não tem reserva. Diante do Senhor eu posso contar os meus pecados mais tenebrosos, que talvez se eu fosse dizer aqui escandalizaria muitos. Mas diante do Pai que já me conhece, porque Ele diz aqui, ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes, antes de eu abrir minha boca, antes de eu falar, Ele já sabe. Então eu preciso confessar isso diante do Senhor para que eu alcance a misericórdia, para que eu não deixe nada em oculto, nada escondido. Então o Senhor já sabe, e eu tenho essa liberdade de poder estar diante do Senhor e falar para o Senhor tudo aquilo que eu desejo falar, tudo aquilo que eu desejo e aquilo que eu não desejo, né? Porque às vezes são dias difíceis que você tem que colocar diante do Senhor o teu orgulho, a tua soberba. E não são dias fáceis, são dias difíceis, porque vem aquela acusação, né, dizendo para nós mesmos, nossa, mas e aí, como que vai ser? Você vai orar, você vai falar aquilo, você vai falar aquilo outro, mas na presença do Pai, há esse lugar onde a gente se expõe, onde a gente fala, onde a gente não deixa nada em oculto, e o Senhor usa de misericórdia e nos renova cada dia. Eu tenho dito assim que às vezes tem tantos dias que são nublados, mesmo um dia de sol, mas no outro dia, quando você se expõe à presença do Senhor, irmãos, não é todo dia que você vai estar lá na presença do Senhor que você vai sentir o céu na terra. Não é todo dia que você vai estar na presença do Senhor que você vai sentir aquela glória, aquele mover. Não, vai ter dias difíceis que você vai estar lá e vai falar, meu Deus, parece que o céu está de bronze. Parece que nada está acontecendo, mas daí vem o outro dia. E aí o sol vem naquele lugar e vem a presença de Deus. E você começa a chorar e você fala, nossa, parece que eu estava tão fria diante da presença do Senhor, mas hoje parece que o Senhor me alcançou. E é algo tão maravilhoso, né? A Bíblia fala assim que um dia faz continência, né? Ele bate continência ao outro dia. Nenhum dia é igual ao outro dia. Tem dia que parece que, meu Deus, a sua oração não fluiu, mas tem o outro que vem, que move, que o Senhor fala e que você sai dali, que você não consegue parar de chorar. Então não fique esperando você sentir alguma coisa. Sabe, sentir o desejo, não, vai sem desejo mesmo, vai sem desejo porque as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, porque é isso que acontece na oração. Então aqui o Senhor vem falando, né, a respeito de um modelo e nós não podemos usar isso como
um amuleto nas nossas vidas e fazer essa repetição por várias vezes. Isso foi um modelo. Tira desse modelo princípios para você poder orar, para você poder chegar na presença do Senhor. Porque quando a gente estuda, irmãos, o Velho Testamento, e a gente passa a ver que Deus, diante dos estatutos, dos mandamentos, das leis, tudo que o Senhor estava fazendo ali com aquele povo, a gente fala, mas é o quê? Para aquele povo ser separado? Sim, era para aquele povo ser separado. Mas por causa dessa separação, por causa deles viverem diante do princípio de uma ordenança que o Senhor estava falando para eles, ia revelar Deus. Ia revelar quem Deus era. Então, esse era o propósito de Deus. E Jesus, quando ele vem, você vê que ele diz assim que ele não faz nada por ele mesmo. Tudo ele faz segundo a vontade do Pai. Lá em Filipenses fala, né, que ele se esvaziou. Que ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomou forma de homem. Porque ele estava ali a fim de cumprir um propósito e a fim de revelar quem? A revelar o Pai. Ó, até aqui vocês conheciam o Deus e a Vé, mas agora eu tô falando para vocês que ele é o Pai. E vocês são os filhos. Ele estava tratando ali a respeito de paternidade. Vocês agora são os filhos, então eu tô revelando agora o Pai a vocês. E por que eu tô trazendo esse negócio da gente orar na prática, da oração mesmo, da aplicação da oração? Porque hoje, Jesus, ele foi crucificado, ele foi assunto aos céus, ele trouxe uma promessa, ele falou, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. E hoje nós temos o Espírito Santo. Então, a obra de Deus ali, Deus se revelou no Velho Testamento, se revelou através de Jesus, mas hoje ele se revela através da minha vida e através da sua vida. Hoje nós carregamos essa presença, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus, então hoje sou eu que sou a pessoa que vou revelar Deus para as outras pessoas. Aprove o Senhor que fosse dessa maneira. Antes ele vivia dentro, o Senhor se mostrava, ele vivia dentro de tendas, mas agora não, agora tenda sou eu. Eu sou o tabernáculo agora que ele entra e que ele faz morada e que através de mim, através das minhas mãos, através dos meus pés, através da minha boca, através das minhas atitudes, através da minha maneira de viver, é que eu mostro ao mundo quem Deus é. E para eu mostrar ao mundo quem Deus é, eu preciso fazer isso daqui que Jesus nos ordenou. Fazer o que Jesus deixou de modelo e que chamou a atenção dos discípulos, dizendo, a ponto de dizer, meu Deus, tantas coisas Jesus fazia, tantos milagres Jesus fazia, mas a única coisa que eu quero é, ensina-me a orar. Me ensina a ter essa comunhão, me ensina a ter essa comunhão que o Senhor tem com o Pai, eu preciso ter essa comunhão com o Pai. E hoje, se eu sou uma representante de Deus como Jesus ali estava revelando a Deus, eu preciso ter essa comunhão também com o Pai. Eu preciso ter essa comunhão a ponto das pessoas virem a mim e dizer assim, me ensina a orar, me ensina a falar com o Pai. Me ensina a fazer da maneira que vocês fazem, da maneira que vocês oram, porque eu não sei fazer dessa maneira. E é algo tão tremendo, né? Quando a gente olha assim, poxa, que Deus hoje habita em nós. Deus, ele está em nós. Deus, ele habita em nós. Sabe, irmãos, Jesus, ele fez tantos milagres. E ele curou tantos cegos, né? Foram tantos cegos a gente vê aqui ele curando. E por que será que Jesus curou tanto cego?
A Bíblia lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim, olha, abre aí comigo. Segunda Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que será que Jesus curou tantos cegos? Porque no futuro, o Deus deste século cegaria o entendimento de muitos. E hoje eu e você, representantes de Deus, orando na presença do Senhor, nós iríamos quebrar toda essa maldição. Então muitas pessoas dizem assim, eu quero curar o cego, eu quero ver os milagres, eu quero ver Deus fazer, eu quero ver Deus, ver as coisas acontecerem. Amados, Deus pode curar, com certeza, o cego físico, ele pode. Mas o mais é isso aqui, olha, é os cegos espirituais, o que o Deus deste século cegou. Então Jesus, ele curou tanto cego porque isso no futuro iria acontecer e nós que fomos chamados, porque o Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu. Eu tinha marcado também esse versículo, Lucas 4:17. Lucas 4:17, palavras de Jesus, quando ele abriu a palavra ali e leu Isaías. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós. Então você quer ver cego, o cego vê, prega a palavra. Você quer ver o coxo andar, prega a palavra. Eu falo de físico, sim, mas principalmente espiritual, irmão. Sabe por quê? Porque lá no céu de glória, para onde nós vamos, não vai ter coxo. Não vai ter cego. Ainda que você é cego físico aqui na terra, quando você for transportado para o reino do Senhor, lá não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver deficiência, nós seremos plenos, nós seremos perfeitos, assim como Ele é. Então o principal é você curar o coxo espiritual. O principal é você curar o cego espiritual. O principal é você dar vida. É pregoar, porque foi para isso que o Senhor nos ungiu. E nós somos esse representante, nós somos essas pessoas do quais nós precisamos causar sede a ponto deles chegarem a nós e dizerem: ensina-nos a orar, ensina-nos a ter a intimidade que você tem com Deus, o que acontece? Como que é a sua vida a ponto de ter essa ligação, esse alinhamento, essa intimidade com o Senhor? Me ensina! Nós precisamos provocar isso no mundo. Então, se você quer ver milagres acontecendo, eu já vi pessoas saindo da igreja porque fala que o milagre não acontece. Irmãos, em nome de Jesus, somos nós os causadores de milagres, somos nós. E para isso nós precisamos sair, para isso nós precisamos evangelizar, e para isso nós precisamos viver o evangelho e causar essa sede nas pessoas, a ponto de dizer: nossa, o que ele faz que ele é assim? O que ela faz que ela é assim? Provocar essa intimidade, sabe? Provocar essa intimidade. Nós somos a imagem
e a semelhança de Deus. Sabe por que Deus, ele ficou tão irado, né? Você pode até se assustar quando a gente fala essa palavra, mas Deus também é um Deus de ira. A Bíblia diz lá em Salmos que ele é um Deus que ele se ira todos os dias diante dos pecados. E sabe por que ele se irou, ele se aborreceu tanto quando eles trouxeram aquele boi, aquele bezerro de ouro? Sabe por que ele se enfureceu tanto? Por que ele dizia assim, olha, não façam imagens nem do céu, nem na terra, nem de nada debaixo da terra. Essa foi uma ordenança desde o princípio, Quando aquele povo se viu ali sem Moisés e eles fizeram um bezerro de ouro, e a única referência de Deus visível que eles tinham eram os deuses do Egito, então eles falaram, peraí, então vamos fazer um bezerro aqui de ouro para nos conduzir agora, já que Moisés não está mais aqui. E o Senhor desceu e ficou tão aborrecido. O porquê que não é para nós fazermos imagens e nem adorarmos imagens? Porque nós somos a imagem, ele já tem a imagem, nós somos a imagem do Senhor, nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos, a imagem já foi criada. Você quer ver Deus, você vai ver no teu próximo. Você quer ver o milagre, você vai ver através do teu próximo. Porque Deus habita nele e é através dele agora que o Senhor vai fazer os milagres, que o Senhor vai fazer acontecer. Nós pregamos contra as imagens, sim, porque nós somos a imagem, nós somos o santuário, nós somos aonde foi derramado, e por isso que Moisés ali fez aquele povo derreter tudo aquilo e depois fizeram ele beber. Porque nós somos a imagem do Senhor. Não precisa ter imagem nenhuma mais. Porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Porque ali no Éden, quando o Senhor fez ali o homem e a mulher, e depois a gente vê em João 1, né, que o Verbo se fez carne. Nós somos o molde. Eu lembro que o pastor João gostava de falar que nós éramos o xerox, nós éramos a cópia. Nós éramos um xerox a partir do modelo que veio, o Verbo se fez carne. E por causa do modelo de Jesus foi criado eu e você, e nós somos a imagem. E agora nós somos, como diz ali, acho que em Coríntios que fala, né? Que é depositado toda a excelência nos vasos de barro. Somos nós os vasos de barro. Somos nós. Então nós somos os representantes, nós somos aqueles dos quais o Senhor quer manifestar ao outro quem Deus é. E nós precisamos começar a mostrar aos outros, irmãos, a partir dos nossos lares, a partir das nossas casas. Será que as mulheres, os homens, os filhos, será que eles estão conseguindo ver isso? Através dos pais, das mães, essa revelação de quem Deus é. Porque quando nós temos a referência de pai dentro de casa, de pai segundo a palavra de Deus, fica mais fácil para o filho entender. Quando nós não temos, o Senhor ele diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, ele jamais se esquecerá e ele se revelará. Mas quando nós temos essa representatividade dentro dos nossos lares, com certeza os nossos filhos vão ser poderosos em Deus. Por causa da excelência que está nesses vasos, por causa da excelência que está nessas famílias, nesses pais e nessas mães. Então, se eu posso deixar uma palavra para os irmãos nessa noite, voltemos lá. Mateus 6. Ore, use os princípios que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou.
use os princípios que Ele deixou e tenha intimidade com o Senhor, para que a cada dia nós venhamos se assemelhar mais com Jesus, nos tornar mais a imagem dEle, a imagem e a semelhança dEle. Amém? Em nome de Jesus, espero que essa palavra venha abençoar cada um de vocês. Compartilhe essa mensagem e que vocês possam colocar em prática tudo aquilo que vocês têm aprendido através de cada ministração, de cada culto aos domingos, que nós como família, a gente venha ver, irmãos, a importância do nosso próximo. Né? Tem tanta gente aí correndo atrás de tantas coisas, mas ali na comunhão dos santos, sabe? Isso daí vai crescendo o nosso entendimento, como é importante a comunhão. Porque se o Senhor, se Ele se manifesta, se Ele se revela através do nosso próximo, né? Se a revelação dEle está ali por causa da comunhão, se eu olho para o outro, eu vejo Deus. Se o outro olha para mim, ele vê Deus, então essa comunhão é poderosa. E quando a gente entende isso, não tem nada que nos separa. É incrível, você pode chegar batido na igreja, mas por causa do relacionamento, uns com os outros, a gente muda. A gente vem de maneira diferente para casa, através da palavra que é ministrada, através do Espírito Santo que é derramado, a revelação de Deus que é derramada através do profeta que vai trazer a palavra. Aquilo te dá um vigor, aquilo te dá um ânimo e te leva tão diferente para o seu lar, para sua casa. Então, que a gente venha crescer nessa comunhão da proximidade, do quão é importante, né, a fala do Senhor, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que Jesus depois vem replicando, falando: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Porque o teu próximo é as mãos, é os pés, é a boca de Deus. E ainda que a gente às vezes é ofendido, às vezes ainda que a gente é aborrecido, ainda aquela ofensa, como Jesus foi ofendido, aquilo ainda produz em mim um efeito para o meu crescimento. Porque Cristo foi ofendido, e Ele foi ofendido, e Ele foi caluniado. Quem foi o próximo ali que beijou Jesus? Quem foi o próximo? E ele já sabia. Por que fizeste isso, amigo? Amigo. Às vezes a gente vai ser ofendido, às vezes a gente vai ser decepcionado pelo amigo. Mas até isso está produzindo em nós um peso de glória. Tão excelente. Mas tão excelente porque ele me ajuda, o meu amigo me ajuda a exercer o perdão, a compaixão, o esquecimento. Sabe quando você ora e o Senhor fala assim: olha, eu já lancei no mar do esquecimento. Tudo isso, você já se arrependeu. Eu sou exercitada nisso. E isso é muito glorioso, irmãos. Então que a cada dia mais a gente venha crescer nesse entendimento e poder crescer mesmo nesse entendimento, e que o Senhor venha nos dar graça a cada dia, em família, como igreja e em Cristo, na palavra, na perseverança, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Papai, ainda diante de Ti, Senhor, nós Te louvamos, Te engrandecemos. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Espero, Senhor, que eu possa ter sido compreendida por todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, desce sobre nós o espírito de revelação, Senhor. Que a partir dessa palavra, desses princípios, Senhor, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Pai, fica conosco, Senhor. Fica conosco a cada dia, Senhor, porque Tu és santo, Senhor. Nós Te queremos por perto, Senhor, em todo o tempo. Oh Deus, Teu é o reino, Teu governo, Teu é o domínio, Teu é o poder, Senhor. Oh Senhor, guia as nossas vidas, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a ser a revelação do Senhor na terra, Pai.
Ô Espírito, ajuda-nos, Senhor, a espelhar quem Deus é, Senhor, que as pessoas possam olhar para nós e ter sede, Senhor. Ter sede, Senhor, de te conhecer, ter sede, Senhor, de saber quem Tu és, ó Deus, através da nossa comunhão com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, que ainda que nós não falemos, ó Pai, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, Senhor, possa mudar, Senhor, pessoas, Pai. Alcança, Senhor, a cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.